Crescer com a Bíblia, um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus, fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação do Padre Luiz Carlos. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Crescer com a Bíblia. Você que está nos acompanhando, todas as quartas-feiras estamos aí ligadinhos, sempre na espera de novos episódios, em busca de novos conhecimentos sobre as Sagradas Escrituras e de maneira específica a temática que nós estamos abordando, que é a temática sobre os profetas. Estamos nos preparando para um grande estudo, um estudo detalhado, aprofundado sobre o livro de Daniel, que vamos estudar durante todo o ano, mas antes de adentrarmos de fato nos seus particulares e buscarmos entender a mensagem teológica profunda que este livro tem, nós estamos colocando as bases, aquilo que nós chamamos de temáticas introdutivas ou introdutórias, e já temos aí vários episódios falando do conceito de profeta, a importância, como eles nasceram, aonde eles viveram, como surgiram, qual o sentido de tudo isso, para que quando pegarmos nas nossas mãos os textos de Daniel, a gente já possa ter toda essa base, esse arcabouço teórico para compreendermos melhor o texto sagrado. E hoje nós estamos com uma temática muito interessante, também fascinante dentro da literatura profética, que é as chaves. As chaves para compreender. Nós vamos nesse episódio entregar para você, ouvinte, você leitor, você fiel, você que está interessado em entender um pouco mais sobre o mundo das Sagradas Escrituras, nós vamos entregar nas vossas mãos hoje, com este podcast, com este episódio, algumas propostas de leituras, que nós chamamos chaves de leituras para compreender a mensagem profética ou os livros profetas. Ler todos esses livros realmente é uma empresa não fácil, mas se nós estivermos com as chaves nas mãos, aos poucos nós vamos abrindo alguns textos e daí nós vamos entendendo e compreendendo as suas principais mensagens. É importante você estar munido deste conhecimento, dessas chaves, para que você possa adentrar nos particulares, nas diversas salas e nos diversos quartos desta grande casa que nós estamos para apresentar para vocês. Até então nós estamos aí, digamos assim, na base deste grande monumento que é o livro de Daniel. Mas, para conhecer os particulares, vocês vão precisar de chaves específicas para abrir cada porta, cada particular. E hoje estamos, então, com esta temática. Então, fique ligadinho, se você está aí fazendo alguma coisa, se você está viajando, aumente um pouquinho aí o som do seu carro, você que está em casa, está trabalhando também, não se distraia com outros movimentos, com outros ruídos ou sons, e fique ligado e atento neste podcast, que será de grande ajuda para você conhecer melhor o texto de Daniel. Então, nós vamos apresentar para vocês hoje 7 chaves de leitura, de maneira muito resumida e didática, apresentar para vocês, e depois vocês podem também buscar outros conhecimentos, outros materiais, para que vocês possam aprofundar de fato e ter o manejo de usar essas chaves. A primeira chave para entender bem um livro, seja ele profético, seja ele de gênero evangélico ou de cartas, enfim, o importante dentro do conhecimento da história da interpretação bíblica do texto, é interessante você levar em consideração o que nós chamamos de contexto, esse relacionamento entre texto e contexto. Então, a primeira chave que nós vamos entregar e dizer para vocês, essa chave é importante, é a chave da realidade, estudar o chão, estudar o tempo, estudar a história desse profeta. O profeta, ele não nasceu do nada, ele não caiu do céu, então ele tem um mundo específico, ele tem uma realidade,
ele tem um espaço geográfico e cultural, político, social muito específico e religioso. Então, se você quiser entender o texto de um profeta com seriedade e profundidade, faz-se necessário que você também estude o contexto, né? A realidade de fato desse profeta. Na medida que você vai estudando os contextos sociais, econômico, político, cultural, religioso do profeta, você vai entendendo o porquê do profeta dizer certas coisas, dele ter certas atitudes e certas preocupações. Então, você, com essa chave na mão, a primeira chave que você vai ter. Eu, quando quiser entender de fato um texto, eu vou ter que levar em consideração a importância do contexto, aonde nasceu essas preposições e essas afirmações e essas profecias. Aí sim você começa a ter uma compreensão da mensagem. Senão a gente corre o risco de termos interpretações equivocadas ou que nós chamamos de interpretações anacronistas, ou seja, nós fugimos do tempo, né? Nós estamos numa época contemporânea e começamos a fazer juiz sobre uma época que nós não vivemos e não nos preocupamos em entender como é que o povo vivia e entendia certas preocupações, certas temáticas e conflitos. Então a primeira chave é essa: conhecer a realidade de cada profeta. A segunda chave que nós colocamos e entregamos para você, ouvinte, você leitor, é o conceito de política, né? Hermann Gunkel, ele já dizia, o âmbito da atividade profética foi a política. Então, entender como é que esse sistema político da época governava, existia, como é que era articulado e como é que esses profetas eles foram, inclusive, criticando, anunciando e contra o próprio sistema daquela época, né? De monarquias, de reis, de sacerdotes, enfim, eram homens que enfrentavam esse sistema com muita seriedade e sem medo. Por isso é importante ver como era o tipo de política, como era o tipo de governantes, eram justos, eram injustos, como é que e por que os profetas então criticavam, né? Na medida que você vai entendendo esse sistema político, você vai entendendo por que nasce dentro desse sistema e desse tempo vozes assim proféticas. Isso é muito importante. Forre, também um grande teólogo de 1972, ele já dizia a verdadeira crítica ao Estado se encontra nos profetas. Então os profetas, sobretudo aqueles profetas que não estavam na corte, depois a gente vai ver que existe diversos tipos de profetas, né? Existe o profeta que convivia com os reis que estavam ali dentro da corte imperiais e aqueles que estavam fora, né? Aqueles que estavam dentro geralmente eram considerados falsos profetas, que volta e meia se aliavam com o sistema e ficavam presos a um sistema que não permitia deles, de fato, dizerem a verdade, anunciar e profetizar. Já aqueles que ficavam fora dos palácios eram homens mais livres para ir contra o próprio sistema e as atitudes incorretas e injustas e corruptas dos homens políticos daquela época. Isso é muito interessante a gente perceber na voz e nos textos dos profetas que nós vamos estudar. Então, não é por acaso que muitas vezes o alvo da profecia está nos palácios, né? Nos sacerdotes corruptos, nos chefes militares e nas elites econômicas. É interessante notar que os sacerdotes judaicos daquela época era mais comum que eles estivessem no palácio e os profetas, que eram homens mais livres e que falavam de fato sem nenhum medo e com a verdade, às vezes eram homens que se encontravam fora do palácio, né? Fora da elite, né? Como não lembrar de João Batista, o homem que vivia no deserto sem grandes confortos, mas era um homem que falava a verdade, ao ponto que quando ele pregava, o próprio Herodes gostava e tinha medo. O grande Herodes, o violento Herodes, tinha medo deste homem vestido com pele de camelo, né? Então, o que é que esse homem poderia fazer com um homem como Herodes, com toda a sua força bélica à sua disposição? E ele com alguns discípulos, mas todos desarmados, né? Quer dizer, qual era a grande força desse profeta que vivia no deserto? A força era a palavra de Deus, era a verdade, era um homem revestido da
palavra e da verdade. E isso fazia e colocava ele realmente em uma condição, às vezes, de medo quando ele se confrontava com a verdade pregada pelo profeta João. Mas nós temos tantos outros exemplos e citações, né? Por exemplo, Jeremias 1:18, nós vamos ter Malaquias, ou Miqueias, na verdade, 3:1-4. Nós vamos ter também Isaías 1:23. Então, todas essas passagens você pode depois conferir na sua Bíblia com calma e você vai perceber que são críticas, né? São vozes proféticas lançadas contra o Estado, contra os palácios, contra o sistema político vigente naquela época. Então, interessante esse conceito político ser entendido dentro da época profética para mim entender também aí a mensagem que está nesses textos que nós vamos estudar. Veja, essa é a segunda chave. A terceira chave de leitura para entendermos a literatura profética, a sua mensagem, as atividades, digamos assim, os conflitos, né? Entender o sistema conflituoso, a crise que estavam vivendo naquela época. A partir daquele momento aí você começa a entender de fato as vozes e os textos proféticos escritos. O profeta ele entra em choque com o rei, com os sacerdotes, ele entra em choque, em conflito com os falsos profetas, quantas vozes às vezes levantadas em direção a esses falsos profetas da época, aos proprietários, latifundiários da terra, e às vezes até com o próprio povo, né? O profeta ele fala não só contra a elite, mas quando o povo também está, digamos assim, sendo corrupto ou está quebrando essa aliança com Deus, eles também não vão se intimidar em dizer a verdade para o povo. Quando Deus chama Jeremias, ele o envia contra os reis, chefes, sacerdotes e até contra o povo da terra. A gente tem esses registros. Isso significa que a profecia é sempre tomada de posição. Não existe uma profecia neutra, né? Não existe a neutralidade. Sempre que lemos o profeta, precisamos perguntar qual é o conflito que ele está enfrentando. Pode prestar atenção que nos textos ele vai estar sempre enfrentando algum conflito. E de que lado o profeta está? Porque ao tomar um lado, o profeta ele revela também de que lado Deus está, né? Deus está junto com o profeta porque o profeta ele fala em nome de Deus. Então é bom a gente ficar atento quando os textos vão se desenvolvendo e a narrativa desses textos a gente vai percebendo de que lado e quais são as posições que esse profeta está tomando, quais são os conflitos que ele está enfrentando. E de que lado ele está do lado do pobre, ele está do lado dos reis, ele está do lado de quem? A partir daí a gente já começa a ter uma compreensão melhor. Então essa é mais uma chave importante que a gente precisa ter nas nossas mãos. Estudar a natureza conflituosa da época desses profetas, desses textos, quando eles começam a surgir. A quarta chave que nós vamos entregar para você são de cunho, digamos assim, literários, são os gêneros, né? Por que literários? Porque foram escritos e quando esses textos eles passam a ser escritos, eles entram dentro daquilo que nós chamamos de literatura. Qual é o gênero, né? Qual é a atenção que temos para entendermos melhor as formas literárias? Qual é o gênero? Qual é a estrutura? Os acréscimos editoriais? Porque na medida que esses textos eles foram sendo, digamos assim, escritos e compostos, na medida do tempo eles também foram editados e esses foram acrescentando também alguns outros textos na medida do possível. Então a gente precisa entender toda essa dinâmica que nós chamamos a composição do texto. Uma coisa era o profeta que falava, outra coisa era as pessoas que escreviam. Às vezes eram a escola de um profeta, discípulos de um profeta que foram colocando por escrito. Então, esses escritos eles têm uma característica própria, têm uma estrutura própria. É interessante entrar aqui numa discussão muito importante, que é a questão da canonização, o processo de canonização, que foi algo também muito trabalhado, ou seja, alguns textos surgiram, mas nem todos eles entraram ou foram considerados como textos sagrados.
Nem todos entraram no cânon de fato, né? Dizer isso aqui é um livro inspirado, isso aqui não é inspirado. É o que nós chamamos de processo de canonização. Então, essas formas literárias, que para muitos pode soar algo um pouco estranho, mas quando se fala de escrito, nós estamos falando também de gêneros literários, nós estamos também falando de estrutura, como é que é estruturado esse texto. A forma como um texto profético ele é estruturado é diferente como o evangelho é estruturado. É claro que aqui nós entramos numa discussão e um estudo muito mais específico, mas eu estou falando para vocês que existe essa temática quando nós estudamos as Sagradas Escrituras. Essa é uma chave importante quando o estudioso começa, de fato, a pegar nas mãos o próprio texto, né? Ele precisa não só ver o contexto, ele não precisa só ver a história do próprio autor, mas ele precisa ver também como é que aquele texto que está na mão dele, como é que ele é estruturado. Isso nós chamamos aí as formas e os gêneros literários, as formas literárias, que é importante a gente ter conhecimento. É claro que é um assunto e uma pauta para ser estudado à parte, você precisa aprofundar melhor essa chave para entender também a mensagem que está por detrás de todo o escrito. Uma quinta chave seria também o profeta, a questão do concreto, né? O profeta ele é concreto, nada de abstrações, nada de espiritualizar o que é concreto. Quando o profeta fala de pobres, ele fala de gente que não tem o que comer. Quando fala de opressão, é opressão real. Quando ele fala de justiça, é justiça de fato, justiça social. Então, os profetas são extremamente concretos. Falar de Deus é falar da vida ferida, injustiçada, ameaçada. Então, isso é importante, né? Saber, essa é uma outra chave, saber que o profeta ele não está falando do futuro, ele está falando do presente, aquilo que interessa ao seu povo, à sua gente daquela época, senão não fazia sentido a sua profecia. A sexta, que é a penúltima chave, seria a profecia é um discurso de libertação social. Ou seja, o profeta ele olha para o conjunto do povo, não apenas para o indivíduo. Né? Pergunta, como celebrar a liberdade se alguns estão presos? Essa é uma pergunta profética. Como agradecer pelas comidas se muitos passam fome? Como viver a fé se a estrutura social oprime os mais vulneráveis? Então, são discursos e preocupações que o profeta está inteiramente ali ligado nessa situação e se preocupando. Né, se preocupando. Então, a teologia dos profetas dá base para um desejo coletivo de libertação. Esse é um conceito muito importante, uma chave muito importante, que o profeta está sempre lutando pela liberdade do seu povo e da sua gente, uma liberdade na verdade. E a última chave, também não menos interessante, né? Os profetas eles bebem da grande tradição libertadora. Os profetas não aparecem do nada, eles bebem da tradição do Êxodo. Toda essa tradição, ela conflui e alcança o seu auge em Jesus. Jesus, o próprio, se define com palavras de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, né? Para anunciar a boa notícia aos pobres, para libertar os oprimidos e proclamar um ano de graça. Lucas 4, 18, 19. Veja que a profecia ela tende a um discurso e uma realidade de libertação, de salvação. Ler os profetas é entrar nesse movimento humanizador, que culmina de fato em Cristo. E daí nós temos os 4 tipos de profetas, também já para concluir esse nosso episódio. É interessante vocês depois analisarem com calma as características desses profetas para entender também a mensagem do texto. Existe os profetas do templo e da corte, geralmente são os falsos profetas, gente que fala aquilo que o rei quer ouvir, são funcionários do palácio, né? Existem os profetas críticos, são os pré-literários, aqueles que ainda não escreveram tudo, mas falavam, né, como Elias, Eliseu, Natã, né, criticam atos do rei, mas não percebem ainda a injustiça estrutural do sistema. Depois nós temos os profetas radicais. Aí entram muitos dos profetas literários, né, aqueles que já escreveram, que têm um livro com autorias próprias, né? Talvez não todo o livro, mas boa parte. Eles entendem que o problema não é só o rei,
são as instituições inteiras, palácio, templo, elites, e por isso eles vão contra e criticam, né? Pedem conversão da cidade, eles pedem conversão dos líderes injustos. Então, esses são próprios dos profetas radicais. E tem os profetas também radicais ou radicalíssimos, né? São os profetas como Miqueias, Sofonias. Eles percebem que a violência passou de todos os limites. E aí anuncia o fim, inclusive, do rei, ou do Estado, e até mesmo o fim do templo. Então vejam, essas características são importantes, né? São importantes. Ler os profetas exige coragem, sensibilidade, conhecimento histórico, abertura espiritual. Não é uma leitura simples, fácil. É leitura que nos inquieta, nos provoca e nos converte também. Mas é também leitura que humaniza, que amplia o nosso olhar, que nos devolve ao coração, de fato, do Evangelho. Então, os profetas não foram vozes do passado, né? São vozes para hoje, para mim, para você, para a nossa sociedade. E se escutarmos com atenção, talvez sejamos capazes de redescobrir, com certeza, o sonho de Deus para o seu povo, né? Então, um sonho de vida, de justiça, de solidariedade e, sobretudo, de libertação. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero de ter colocado nas mãos de vocês algumas chaves e que vocês possam depois também aprender a utilizá-la. Um grande abraço, Deus abençoe. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo podcast, até o próximo episódio. Crescer com a Bíblia, um encontro com a Palavra de Deus.